Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer então aqui a nossa correção do caderno 5, né? Ficou aí para vocês o para casa, né? Então, na nossa transmissão anterior, a gente falou que a gente deixaria o comentário desse nosso caderno 5 da nossa aula 1 de segunda-feira, e a gente enviaria para vocês o link, beleza? Então, a gente vai aqui trabalhar essas questões, beleza? Então, venha comigo à tela. Temos então aqui o nosso caderno 5. Deixe-me só ajustar tudo direitinho aqui para a gente. E aí a gente começa a correção. Detalhe então é o seguinte: a gente vai fazer a leitura do texto, como a gente fez também nas aulas anteriores, e a gente vai, na sequência, fazer a observação, beleza? Olha só. Emergentes à frente. As tecnologias de segurança digital por meio da biometria estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja nas contas bancárias, seja nas eleições. Isso acontece principalmente em países emergentes, que nesse quesito estão à frente de nações desenvolvidas. Grandes democracias como o Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos. Por aqui, 67% do eleitorado já cadastrou as impressões digitais para se identificar na hora do voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Não é por acaso, portanto, que uma pesquisa realizada pela empresa francesa Idemia, que ouviu 2.800 pessoas em 11 países, apontou que 89% dos brasileiros utilizaram a biometria digital em algum momento da vida. Trata-se do maior índice do mundo. A proporção cai para 48% nos Estados Unidos. No reconhecimento de voz e íris, a Índia lidera. Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Então, julgo ser bem importante a gente avaliar aqui principalmente o início do texto. Então, nós temos aqui, olha só o título: Emergentes à frente. Emergentes à frente. As tecnologias de segurança digital por meio de biometria estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja nas contas bancárias, seja nas eleições. Então, a biometria, essa tecnologia de segurança digital, né, tem evoluído bastante. E ela tem como finalidade coibir roubos e fraudes, seja em contas bancárias, seja nas eleições. Isso acontece principalmente em países emergentes, daí o título Emergentes à Frente. Tá legal? Estão à frente de nações desenvolvidas. Então, os países emergentes estão cuidando mais disso, beleza? Aí ele continua. Grandes democracias como o Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos. E na sequência temos aqui um dado, né? 67% do eleitorado já cadastrou as impressões digitais para se identificar na hora do voto. Então são dados, né, colocados aqui para a gente. Ouviu 2.800 pessoas em 11 países, apontou 89%. Olha aí, então, o número, né? Os dados comprovando informações, né? Então, vamos lá, vamos observar aqui no texto, ou na questão. De acordo com o texto, a biometria tem sido empregada para quê? A biometria, ela é empregada para quê? Então, você vai observar aqui no texto, né, que as tecnologias de segurança digital por meio de biometria estão evoluindo para quê? Qual é a finalidade, né, da biometria? Estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja em contas bancárias, seja nas eleições. Está vendo? Então, a biometria tem sido empregada para manter a supremacia dos países desenvolvidos? A supremacia não é dos países desenvolvidos, lembra? Os emergentes estão à frente nesse ponto, não é? Gerar lucros para as empresas de tecnologia? O texto não fala diretamente isso, que é para simplesmente gerar lucro, não é? Realizar pesquisas em várias partes do planeta, então é para isso. E aí você observa, obter dinheiro e ganhar eleições desonestamente, reprimir ações ilegais de várias naturezas. Então a gente tem aqui que as tecnologias por meio da biometria estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, as contas bancárias ou nas eleições. Por isso, fica fácil você observar que a alternativa é. Com dados literais do texto, nós percebemos então aqui a alternativa E como a correta. Beleza? Eu sei que você acertou, show de bola. Vamos à frente, observando a questão 2.
De acordo com as informações do texto, conclui-se que os dados do Tribunal Superior Eleitoral, esses dados do Superior Tribunal Eleitoral estão aqui, né? O que eu marquei para você em cor azul. Então, para que o autor do texto, ele emprega esses dados aqui para quê? Qual a intenção desses dados aqui? Então, vamos ler o trecho inicial aqui, olha. As tecnologias de segurança digital por meio de biometria estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja nas contas bancárias, seja nas eleições. Isso acontece principalmente em países emergentes, que nesse quesito estão à frente de nações desenvolvidas. E aí vamos lá, ó. Grandes democracias como o Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos, às eleições. Por aqui, no Brasil, 67% do eleitorado já cadastrou as impressões digitais para se identificar na hora do voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Não é por acaso, portanto, que uma pesquisa realizada pela empresa francesa IDEMIA, que ouviu 2.800 pessoas em 11 países, apontou que 89% dos brasileiros utilizam a biometria digital em algum momento da vida. Está sendo o maior índice do mundo, aquela coisa toda, beleza? Então, esses dados aqui colocados, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ele traz para a gente que ideia, né? Bom, então esses dados revelam a falta de preocupação com a segurança nos pleitos? Não. Revelam a preocupação com a segurança nos pleitos. Concorda comigo? Flagrada tanto em países emergentes como em países desenvolvidos? Não, né? Ele mostrou para a gente em países emergentes, né? Ok, então a questão da segurança nos pleitos. Ok, belezinha. Letra B. Então, conclui-se que os dados do Tribunal Superior Eleitoral confirmam a ideia de que os países emergentes estão usando a tecnologia com o intuito de garantir mais segurança aos pleitos. Aí a gente vai observar aqui, né, essa ideia no texto, que é a seguinte, olha. Ele coloca para a gente que as tecnologias, por meio da biometria, estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja em contas bancárias, seja nas eleições. Isso acontece principalmente em países emergentes que, nesse quesito, estão à frente de nações desenvolvidas. Aí ele coloca esse dado para confirmar que justamente está acontecendo em países emergentes que, nesse quesito, então nessa questão da segurança da biometria, né, aqui principalmente nas eleições, estão à frente de nações desenvolvidas. Grandes democracias como o Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos. Trazer mais segurança aos pleitos. Então dá para a gente perceber aqui que eles confirmam a ideia de que os países emergentes estão realmente usando a tecnologia com o intuito de garantir mais segurança aos pleitos. Com dado literal, a gente consegue enxergar a alternativa B como correta. Vamos observar a letra C? Reiteram a desconfiança, então reforçam a desconfiança de que a maioria da população de países emergentes e desenvolvidos tem em relação à tecnologia? Eles têm desconfiança com a tecnologia? Não. Se mais pessoas estão usando, é porque confiam mais. Letra D. Reforçam a ideia de que países emergentes ficam vulneráveis a ações criminosas, sendo por isso melhor evitar a tecnologia? Não, não é melhor evitar a tecnologia, eles não ficam vulneráveis, né? É justamente para trazer mais segurança, colocado aí na alternativa B. Mostram que os avanços tecnológicos são bem-vindos à sociedade, mas tem se disseminado pouco no cotidiano da população. Não tem se disseminado pouco, né? Na realidade, o que nós estamos observando é um crescimento, né, disso. Por isso, a gente nota que, com base nesses dados, a alternativa B de bola é a correta. Tudo bem? Vamos à frente, pegar mais uma aqui. Questão 3. Na frase do texto, na última frase do texto, isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. O pronome destacado refere-se a. Essa é uma questão que eu acabei deixando para a gente trabalhar aqui na relação da interpretação. Ela trabalha essencialmente a coesão, a retomada de expressão. E, naturalmente, para a gente resolver questões como essa, a gente tem que entender o texto, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas expressões aqui e joguei lá no texto, né? Mostrei, identifiquei lá no texto, coloquei lá para você, tá? Para chamar a atenção da gente. Então vamos notar aqui o vocábulo isso, o pronome isso, ele retoma quem? Isto é, quem faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia? Então note, por exemplo, aqui, ó, as tecnologias, aí ó, tem tecnologias eu coloquei para você em cor azul, a evolução da tecnologia,
cadastro de impressões digitais, a proporção cai para tanto, reconhecimento de voz e íris, adotar a biometria. Então, tudo isso, de certa forma, está aqui, ó, tá? Então, eu fui pegando aqui essas expressões e fui colocando lá para a gente no texto. Então, isso retoma quem? Quem faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia? Então, você vai me ajudar aqui. Olha só. Vou ler daqui, ó. A gente já leu o restante do texto, né? Então, vou ler daqui, ó. Trata-se do maior índice do mundo. A proporção cai para 48% nos Estados Unidos. Por isso os emergentes estão à frente. No reconhecimento de voz e íris, a Índia lidera. Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Então, isso significa o quê? Adotar a biometria faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia, na tecnologia de segurança digital. Beleza? Por isso, nós notamos que a alternativa B de bola é a correta, né? Os demais referentes estão bem distantes, a gente não consegue perceber coerência nisso. Tá legal? Show de bola? Então, a gente observou a alternativa B de bola. A gente agora parte para um outro texto, beleza? Esse texto, à distância, a gente vai ler esse texto, uma questão da banca VUNESP, beleza? Então, vamos lá, vamos ler o texto para a gente poder entender legal. Olha só. À distância, sempre defendi a tese de que foi a preguiça que trouxe a civilização. É muito importante esse título aqui, tá? Então a gente depois vai ler com calma e observar esse título aí. Sempre defendi a tese de que a preguiça foi a preguiça que trouxe a civilização. Cara, a preguiça sendo vista como algo positivo, né? Olha, sempre defendi a tese de que foi a preguiça que trouxe a civilização. Caraca, vamos lá, vou tentar entender isso aqui. O que foi a invenção da roda, senão o prenúncio da charrete e o triunfo do comodismo? O que foi a invenção da roda, senão o prenúncio da charrete e um triunfo do comodismo? Então o autor parte do princípio de que, para preservar a preguiça, então o homem acabou inventando a roda, que seria um prenúncio da charrete, e com isso ele teria mais comodidade, né, digamos assim, né? Se isso teria mais cômodo para ele, em vez de ficar de repente empurrando coisas, né, tendo que andar muito também, então acabaram inventando a roda justamente para ter mais facilidade, para ter mais comodidade. Fomos a primeira espécie a criar um jeito de não ir, mas ser levado. Então, em vez de nós irmos em busca de alguma coisa, nós somos levados. Então, essa relação aí da charrete, e que a gente pode também externar isso, né? Aprofundar isso para o veículo que nós temos hoje em dia, o carro, o avião, o barco e assim por diante. Então, veja bem, fomos a primeira espécie a criar um jeito de não ir, mas ser levada. Se você for observar bem, na realidade é o ser humano que faz as suas invenções e tem mais comodidade. Os animais, não, né? Os demais animais, não. A razão do hominídeo para deflagrar o processo que resultou no controle remoto foi prática. Veja, a razão do homem para deflagrar o processo que resultou no controle remoto foi prática. É muito mais prático ter um controle remoto, em vez de a gente ter que levantar e ir até lá a televisão e clicar, né, num canal diferente. Mas eu tenho o controle remoto, beleza? Então foi a questão da prática. O primeiro lance de longo processo que terminou com o implante no cérebro foi a pedra arremessada. Depois vieram a lança, o estilingue, o arco, a flecha, a catapulta, as armas de fogo. Só um detalhe aqui também, né? A razão do hominídeo para deflagrar o processo que resultou no controle remoto foi prática. A de atingir uma presa sem arriscar a ser mordido, ou almoçar sem ser almoçado. Então a gente foi empregando utensílios, peças, a gente foi utilizando elementos que nos facilitaram a vida. E aí ele fala, poxa, procurando trazer mais praticidade para a nossa vida, procurando trazer mais comodismo para a nossa vida, né? E isso, naturalmente, foi sendo aperfeiçoado. Então, o primeiro lance do longo processo que terminou com o implante no cérebro
foi a pedra arremessada. Depois, por quê? Para evitar que o próprio ser humano tivesse que brigar com o animal diretamente, né? Então, ele utiliza uma peça, ele utiliza um elemento, ele arremessa a pedra, arremessa a lança, e assim ele consegue a sua caça. O estilingue, o arco, a flecha, a catapulta, as armas de fogo, o foguete intercontinental, o drone, todos os engenhos para evitar chegar perto. Então nós começamos a fabricar elementos que nos fazem chegar perto, mas são não necessariamente a pessoa em si, beleza? Mas várias peças, vários instrumentos para isso. A distância sempre foi um inimigo natural do homem, daí nós observamos o título A Distância. A distância sempre foi um inimigo natural do homem, ou pelo menos do homem preguiçoso. E homem preguiçoso aqui com iniciais maiúsculas, não é em tom pejorativo, não. Ele mostra o homem preguiçoso como uma vantagem, né? Esse homem preguiçoso que começou a fazer as suas invenções para facilitar, para dar mais praticidade para a sua vida, beleza? Vencê-la foi o nosso grande desafio intelectual. E agora se abre a possibilidade de subjugá-la, só com o intelecto, desprezando os instrumentos que da pedra à internet nos ajudaram até aqui. Estamos simbolicamente de volta à savana primitiva, pensando em como empurrar aquele mamute para dentro do fosso sem precisar ir lá. Mas agora o pensamento basta. A vontade se realizará sozinha, sem as mãos, sem mais nada. A preguiça cumpriu sua missão histórica. A ideia aqui, né, é de que estamos avançando tanto nisso que a ideia é de que a própria mente possa resolver todos esses problemas. Então, os instrumentos, praticamente, a gente está já começando a evitar, né? Então, uma questão de implante no cérebro, né? Ou de repente aqueles chips colocados e que a pessoa consegue consegue controlar sem mesmo a peça, né? É uma evolução ainda maior. E aí ele coloca, isso é uma vantagem ainda maior, né? É a preguiça se concretizando efetivamente, né? A preguiça cumpriu sua missão histórica. Beleza? Então nós temos aqui o texto que é o seguinte: de acordo com o ponto de vista do narrador, a preguiça pelo narrador aí, ela tem uma ideia pejorativa, negativa na visão do autor? Não, né? É ela que fez com que o ser humano fizesse as invenções, né? Inventasse instrumentos, correto? Beleza, para facilitar a vida do ser humano. Então a preguiça, ela ampliou os horizontes humanos, já que inspirou o homem a buscar soluções para mantê-la. Terror. Aqui é um dado positivo, né? A preguiça ampliou os horizontes humanos. Então, antes ele tinha que caçar, ele diretamente tinha que pegar o animal. Mas a preguiça ampliou os horizontes, já que inspirou o homem a buscar soluções para manter a preguiça, para manter a comodidade, para manter a praticidade. Todas essas invenções justamente para manter o homem preguiçoso, né? Na visão do autor, algo positivo, beleza? E isso acabou fazendo com que o homem inventasse mais coisas para trazer mais praticidade à nossa vida. Ok. Cara, gostei da alternativa A, mas vamos verificar o restante. A preguiça foi intensamente combatida pelo ser humano, que desde tempos longínquos gosta do perigo. Na realidade, não. Foi justamente para a gente evitar o perigo, a gente começou a utilizar os instrumentos. Isso foi trazendo praticidade para a gente, correto? Então não foi intensamente combatida na visão do autor. Colocou o ser humano em situações de perigo, em especial nos momentos de obter a comida? Pelo contrário. Em vez de ele ir diretamente ao animal, né, e caçá-lo e pegá-lo com a própria mão, ele com lanças, ele ficava mais à distância. Lembra disso? Então a gente vai observar aqui que não colocou o ser humano em situações de perigo. Esteve sempre atrelado ao intelecto do homem, marcado pelo medo e pelo desinteresse em agir. O ser humano tem desinteresse em agir? É isso que o texto aqui ele colocou para a gente? Resultou da vontade do ser humano de viver de forma mais civilizada, ainda sem comodismo. E o texto traz a ideia de que o homem quer preservar o comodismo, a praticidade, por isso as invenções, né? Então, com base nisso que a gente foi lendo, né? Sempre defendi a tese de que foi a preguiça que trouxe a civilização. O que foi a invenção da roda, senão o prenúncio da charrete?
e um triunfo do comodismo, né? Olha só, atingir uma presa sem arriscar ser mordido, como a gente percebe ali, ele preza pela segurança, todos os engenhos para evitar chegar perto, por ter mais segurança. A distância sempre foi um inimigo natural do homem, ou pelo menos do homem preguiçoso, né? Agora abre a possibilidade de subjugá-la só com o intelecto. A preguiça cumpriu sua missão histórica. Então, mais ou menos, a gente, ao observar isso, a gente notou que realmente a preguiça ampliou os horizontes humanos. Sim, ele conquistou mais elementos, né? Ele foi conquistando praticidade, mais comodismo. Ok. Já que inspirou o homem a buscar soluções para manter a preguiça. Sim. Então, letra B, foi intensamente combatida pelo ser humano? Não foi, né? A preguiça não foi combatida. Ela colocou o ser humano em situações de perigo? Não, ela tirou o ser humano de situações de perigo. Lembra? Esteve sempre atrelado ao intelecto do homem? Nem sempre. Foi algo que foi sendo conquistado aos poucos, beleza? E o homem tendo desinteresse em agir, não é esse o caso, beleza? Resultou da vontade do ser humano de viver de forma mais civilizada, ainda sem comodismo? Então, o homem, ele lutou pelo comodismo, digamos assim, ele agiu pelo comodismo. Então, dizer que ele tem um desinteresse em agir não é o caso, né? Mas o resultado é chegar ao conforto, a ter comodidade. É essa a ideia. Por isso, a alternativa A é a correta. Ok, temos aqui um outro texto, e esse texto ele tem o título Antigamente. Você vai procurar me ajudar aí nesse texto aí, Antigamente. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e pregar em outra freguesia. Já começa a perceber vocabulário que não é de nossa rotina, não é? Então, o título do texto é Antigamente. Então, você começa a perceber algumas expressões daquela época, de uma época antiga, e que a gente supõe o que seria isso, tá legal? Nos dias atuais, não é mesmo? Então, olha só, e se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia, tá? As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca. Então tinha alguma situação mais urgente para resolver. E não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro. E sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesses entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada, né? De repente, tomavam alguma decisão equivocada, digamos assim, né? Encontravam alguém que lhes passasse a manta e azulava, dando as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano, os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de 11 varas, e até em calças pardas, não admiram que descem com os burros nágua. Então, texto de Carlos Drummond de Andrade. E a gente vai ter aqui a questão. A utilização de arcaísmos na construção do texto provocou que efeito? Então, o autor, ele teve uma intenção comunicativa aí. Ele utilizou de arcaísmo, isto é, são expressões que a gente não utiliza hoje em dia, né? Não está no nosso vocabulário hoje em dia. Então, qual foi a intenção possível do autor? Então, vamos tentar entender aqui, né? Então, a utilização desses arcaísmos, de uma linguagem arcaica, de uma linguagem antiga, por isso nós temos aqui o título Antigamente, beleza? Qual a intenção, então, aqui do autor? A utilização desse arcaísmo provocou que efeito? Enriquecimento vocabular, generalização concreta, preservação linguística, caracterização de uma época, falácias, isto é, transmitir falsidade na comunicação. Então vamos por eliminação, né?
É dito, né? A gente sempre sabe que tudo aquilo, por exemplo, tudo aquilo que envolve a nossa linguagem. Então, a gente muitas vezes, na nossa língua portuguesa, a gente acaba incrementando, né? Implementando, trazendo, por exemplo, estrangeirismo e colocando no nosso vocabulário. Da linguagem do marketing, da linguagem da internet, da linguagem da economia, a gente vai somando palavras de outras línguas para a nossa. É o que nós chamamos de enriquecimento linguístico. Mas não só palavras estrangeiras, mas até mesmo palavras de cunho regional, por exemplo. Isso enriquece, é cultural, beleza? Mas o autor utilizou expressões antigas. Essas expressões antigas, muitas vezes a gente não consegue nem entender o que ele efetivamente ele queria dizer. Talvez os nossos avós, ao ler isso daqui, poderiam lembrar, né, o que seria cada expressão dessa aqui, correto? Beleza. Mas a gente notou aqui que ele quis enriquecer o vocabulário. Será que é isso? Ele queria enriquecer o vocabulário do texto, porque muitas vezes você, ao querer fazer isso, o texto acaba não tendo a devida compreensão, como aqui a gente percebeu. Alguns poderiam entender certas partes do texto, não é? Generalização concreta, Terro. O que é generalização concreta? Então ele quis simplesmente generalizar alguma coisa, trazer concretude nisso, aplicabilidade nisso? Não dá para a gente perceber assim também. Preservação linguística, então o autor quis, com isso, mostrar como era a língua de antigamente e ela tem que ser preservada assim até nos dias atuais? Também não. Ele faz uma brincadeira, né? Ele faz uma brincadeira caracterizando uma época, tá legal? Caracterizando essa época antiga, típica aqui, ó, com o título do texto. Por isso nós notamos que esses arcaísmos foram utilizados para caracterizar uma época antiga. Olha o título, antigamente. Está vendo só? Venha comigo à tela, vamos pegar aqui a próxima questão. A questão vai falar sobre o texto bola, a bola, beleza? Então vamos aqui ler esse texto, a bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5 oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Beleza, então vamos observar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ok, beleza. Como é que liga? Perguntou. Então imagina só o pai chegando com uma bola para o filho e o filho fala o seguinte: como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga a bola. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que a bola faz? Né? O que ela faz? Ela não faz nada, você que faz com ela. O que? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Uma bola, bola, uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. Então o garoto esperava um pouco mais, né? Alguma, digamos assim, uma bola, mas de repente essa bola tem algo a mais, né? Para esse garoto, tá? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola do seu lado, manejando os controles do videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensinou algumas embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha, o garoto disse. Legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou. Opa! Segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês para a garotada se interessar. Então aqui é uma crônica, né, do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias da Vida Privada, e aqui ele faz uma brincadeira, né, a respeito da bola.
E ele faz um choque de gerações, né? O pai, né, que ele quis mostrar para o filho que ele gosta de jogar bola e tal, fez embaixadinhas ali e tal, mas o filho, ele não se interessou pela bola. Tem algo, ele sabia o que era a bola, mas quando o pai deu essa bola para ele começou a fazer algumas perguntas, mas será que é só isso mesmo, só essa bola mesmo? Será que tem alguma coisa aqui a mais sobre a bola e tal? Então a gente consegue perceber ali um choque de gerações, né? O filho, ele até conhece bola e tal, que a bola estava até lá no seu videogame, né? No seu jogo lá e tal. Mas ele já tinha a ideia da bola como outro instrumento, como outro elemento dentro do jogo dele. Então aqui você percebe um choque de gerações, do pai e do filho, beleza? Ok, a leitura do texto, tomando na sua totalidade, permite-nos concluir que apenas os brinquedos com manual de instrução em inglês são adequados para a garotada? O texto não quis trazer essa ideia, né? Ah, somente os brinquedos com manual de instrução em inglês é que são adequados para a garotada. Não. O garoto não se interessou pela bola, né? Simplesmente isso. O pai achando que estava indo muito bem, mas na realidade isso não chamou a atenção do garoto. Letra B. A garotada só consegue brincar com jogos eletrônicos. Então, nesse caso aqui, a leitura do texto, tomando na sua totalidade, nos permite concluir que a garotada, olha só a expressão categórica sobre a qual nós falamos na segunda-feira, a garotada só consegue brincar com jogos eletrônicos. Ele colocou ali um exemplo, concorda comigo, com o filho dele. Isso significa que a garotada, que a criançada de hoje em dia, ninguém gosta de futebol? Ninguém gosta de bola? Não. Mas o filho dele não gosta, concorda comigo? O filho dele não se interessou pela bola, não é mesmo? Pelo jogo de futebol e tal. Mas a gente sabe, o nosso conhecimento de mundo, inclusive, né? Isso não quer dizer que outros garotos não gostem de bola, não é mesmo? Então veja, o texto deu um exemplo. A gente não pode ampliar demais. Aí a expressão categórica, a garotada só consegue brincar com jogos eletrônicos. Não. De repente tem gente, tem garoto, e não foi falado no texto, que de repente ele gosta de brincar com a bola também, né? Não só com jogos eletrônicos. Tá? Então aqui foi uma expressão categórica para a gente eliminar. Letra C, a coordenação e o raciocínio são desenvolvidos apenas em jogos digitais? O texto não tratou disso. Isso foi uma extrapolação da informação do texto. E essa extrapolação foi somada com uma expressão categórica. Apenas em jogos digitais. Então, outros não vão produzir raciocínio? Nada disso. Né? A próprio jogo com a bola, o equilíbrio com a bola também. Né? Pode trazer isso. Então, isso extrapolou a informação do texto e apenas reforça a expressão categórica. Cada geração se interessa por determinadas brincadeiras. Olha, aqui o pai representa uma geração e o filho representa outra geração. Então, de maneira geral, cada geração se interessa por determinadas brincadeiras. Por determinadas brincadeiras. Ele nem falou quais são. Concorda comigo? Então, é uma questão de interesse. O pai e sua geração gostavam de jogar bola. Né? Gostavam de jogar bola. Essa geração gosta mais de jogar videogame. Né? Isso é algo natural. Mas isso não significa que hoje em dia nenhum garoto queira jogar futebol, não há nenhum problema. E isso está implícito aqui, ó. Cada geração se interessa por determinadas brincadeiras. Olha o tom generalizante aqui. Alternativa D de dado, ela está de bom tamanho. A garotada hoje em dia faz de tudo para agradar aos mais velhos. Você percebeu que, por exclusão, esse garoto representando então aqui a garotada de hoje, né? Ele não pegou a bola para brincar com o pai dele, para agradar o pai. Não. Na realidade, o que ele fez? Ah, legal, pode deixar aí do lado. E continuou o joguinho dele. Então, o exemplo dado no texto, justamente, ele contra-argumenta essa afirmação aqui, né? É oposição. Por isso, a alternativa D de dado realmente é a correta. Beleza? Vamos para mais um texto? Show de bola? Espero que você esteja entendendo numa boa, né? A gente vai lendo aqui com vocês, a gente não está fazendo aqui ao vivo para vocês e tal, para tirar dúvida e tal, mas acredito que essa gravação aqui auxilie você, beleza? Vamos então à frente, lendo o texto. A tecnologia, especialmente a internet, exerce grande influência em vários segmentos do nosso dia a dia. Você já reparou que hoje assistimos a filmes
e ouvimos músicas via computadores celulares com sistema operacional. Esses exemplos são alguns que sofrem influência das novas tecnologias de informação e comunicação e que refletem no modo como consumimos entretenimento. A praticidade que as lojas virtuais oferecem para quem quer adquirir um produto é outro exemplo. Graças ao comércio eletrônico, bastam alguns cliques no mouse para você efetuar a sua compra. O trânsito também é influenciado diariamente pelas novas tecnologias. Então veja só, o texto trata da tecnologia. O primeiro parágrafo aqui mostra tecnologia, correto? A tecnologia exerce grande influência em vários segmentos do nosso dia a dia. Tá? Aí ele fala, você já reparou que hoje assistimos a filmes e ouvimos músicas via computadores celulares com sistema operacional? Não precisa ter uma TV para isso? Ou você ir ao cinema, você pode fazer do computador e do celular? Esses exemplos são só alguns que sofrem influência das novas tecnologias de informação e comunicação e que refletem no modo como consumimos entretenimento. Então a gente não precisa sair de casa e ir ao cinema para assistir a um filme novo. A gente não precisa estar diante de uma TV para assistir uma novela, algo assim. Você, do próprio celular, consegue assistir. Né? Do seu próprio computador, consegue fazer isso. A praticidade que as lojas virtuais oferecem para quem quer adquirir um produto é outro exemplo. Então, eu não preciso sair de casa, ir até um local, um comércio para poder adquirir determinado produto. Eu posso pedir isso de casa e o produto chega até mim. Né? Ok. Então, graças ao comércio eletrônico, bastam alguns cliques no mouse para você efetuar a sua compra. Aí ele fala sobre esse benefício da internet, correto? Da tecnologia. E aí ele coloca agora, o trânsito também é influenciado diariamente pelas novas tecnologias. O modo como trabalham as oficinas, como ensinam os centros de instrução de condutores e até como atua a legislação na fiscalização das infrações tem relação com os recursos proporcionados pelas ferramentas tecnológicas. Realmente, a tecnologia ela ajuda muito, né? A oficina dos veículos, se você for ver bem, o trabalho é muito mais técnico, mais específico hoje em dia do que era antes. Também a forma de lecionar para as pessoas, então, tem um simulador, né? Tem um simulador, então, que ali evita que a pessoa saia com o carro no trânsito, de repente possa comprometer o trânsito logo no início, depois sim ele vai ter esse hábito, tudo bem, né? E também, né, com esses centros de instrução e tal, e aí como atua a legislação na fiscalização das infrações. A tecnologia também auxilia nisso. Graças a programas de computador avançados, a educação no trânsito passou por alguns avanços, como, por exemplo, a criação de um sistema de escola online, que traz controle na frequência, grade de conteúdo e disponibilidade de atividades e tarefas para alunos. Então, olha, ensino para dirigir, educação no trânsito. Há também simuladores que atuam para aperfeiçoar a prática dos alunos na direção de um veículo. Então, esse parágrafo, ele serve para exemplificar, explicitar a informação colocada no segundo parágrafo. Quem reside nas grandes cidades brasileiras sabe que é possível perder horas preciosas do dia em engarrafamentos intermináveis. O fato é que, quanto maior a cidade, melhor deve ser o planejamento urbano. Então já é um desafio aí, né? Então, grandes cidades, engarrafamento, muita gente perde tempo precioso do seu trabalho, do seu dia a dia, né? E, naturalmente, quanto mais veículos, quanto maior a cidade, melhor tem que ser o planejamento urbano, né? Assim, algumas ferramentas de tecnologia podem dar uma mãozinha. Então, há uma necessidade dessas ferramentas de tecnologia. Elas realmente podem melhorar, né, a vida das pessoas na cidade. Controle de semáforos por meio de sensores que percebem a presença de veículos e regulam o funcionamento do semáforo conforme o fluxo do tráfego, de forma a evitar o acúmulo de carros, monitoramento remoto por câmeras de alta resolução com capacidade de captar infrações às leis de trânsito, tais como não utilização de cinto de segurança, estacionamento em local indevido e excesso de velocidade. Análise de tráfego, por exemplo, ruas onde passam mais veículos de carga, horários em que determinada via apresenta maior fluxo de veículos, etc. Então a gente tem uma gama de ferramentas tecnológicas que pode auxiliar nesse fluxo de trânsito, né? Nesse fluxo de veículos, beleza? Seja para a educação de pedestres e motoristas, seja para quem quer iniciar um investimento no ramo automotivo, as ferramentas tecnológicas atuais estão aí para trazer mais facilidade.
Portanto, se você é ou pretende se tornar um profissional que atua nesse segmento, deve sempre estar atualizado com as novidades tecnológicas criadas para essa área. Então, o título, né, aqui que nós temos do recorte do texto aí é Como a tecnologia influencia o trânsito. Beleza? Ok, então vamos lá. Vamos observar aqui, né? Aliás, o título do texto, né? O título do texto, poderia entender assim, é Como a tecnologia influencia o trânsito. Tá legal? Beleza. O tema central do texto é: qual é a ideia central do texto? Ele falou da tecnologia, né, dos benefícios da tecnologia e tal, e ele fala voltado bastante para a relação com o trânsito. Até a gente vai notar aqui, né, olha só, como a tecnologia influencia o trânsito. Então, ele começa falando sobre a tecnologia de maneira geral e depois ele vai aprofundando sobre as escolas, sobre as pessoas que trabalham com os veículos, né? E também como se faz, né? Qual é o ideal para um planejamento urbano. Então, um sistema tecnológico para isso, ok? Beleza, então vamos lá. O tema central do texto é criação de um novo segmento profissional. Ele quer criar um novo segmento profissional. Será que é isso? Tem alguma coisa a ver com valorização da tecnologia, não é? A possibilidade de educar pedestres e motoristas para o trânsito. Realmente, tem relação com pedestres e motoristas para o trânsito, tem a ver. Tá? A influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas, inclusive no tráfego. Olha, a valorização da tecnologia. Alternativa B, a possibilidade de educar pedestres e motoristas para o trânsito. Se tivesse colocado lá que a tecnologia como ferramenta que possibilita a educação de pedestres e motoristas para o trânsito, poxa, ficaria massa. Mas ele falou só a possibilidade de educar pedestres e motoristas para o trânsito, lembra? A ideia da tecnologia é muito forte, né? Aqui nesse texto. Aí vem a alternativa C, a influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas, inclusive no tráfego. Ele começou falando, né, sobre a tecnologia, a importância da tecnologia e tal, depois ele foi levar para o trânsito, lembra? Gostei dessa alternativa C aqui. Alternativa D, a substituição dos meios de comunicação tradicionais pelas tecnologias da informação e comunicação. A substituição dos meios de comunicação anteriores pelos novos. O texto trabalha isso como era antigamente e essa substituição pelos novos? O texto não fala isso. A forma como se deve lidar com o trânsito nas grandes cidades brasileiras. Falou alguma coisa sobre tecnologia aí? Não. Essa forma, ela remete à tecnologia? Não sei. A forma como se deve lidar com o trânsito nas grandes cidades brasileiras. Eu poderia falar para você que o ideal para poder lidar com o trânsito é sair 5 horas da manhã e voltar para casa só às 10 horas da noite. É uma forma que eu posso lidar, como eu posso lidar com o trânsito. Não tem relação com tecnologia, por exemplo. Beleza, cara, então vamos lá. Aí eu fiz aqui alguns apontamentos, eu coloquei em cor azul aí algumas coisas que eu já li, já marquei para você anteriormente, beleza? E aí eu gostaria que você percebesse aí, poxa, qual é, né? Qual é a ideia então aqui? Olha só o título, como a tecnologia influencia o trânsito, beleza? Assim, fica mais prático você notar que a influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas, inclusive no tráfego, né? Alternativa C é a correta, beleza? Então note, a influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas. Ele começou aqui, ó, falando de maneira geral sobre a tecnologia, em vários segmentos do nosso dia a dia, né? A grande influência da tecnologia. O trânsito também é influenciado geralmente pelas novas tecnologias e a partir dali ele começou falando de trânsito, tá? Foi explicitando e dando o seu devido valor, beleza? Por isso, a alternativa C realmente é a correta. A questão 8, conclui-se desse texto, que o habitante das grandes metrópoles não se preocupa com a perda de tempo cotidiano? Bom, a gente já sabe que o cidadão, né, nas grandes cidades, eles realmente têm uma preocupação grande com a perda de tempo, né? Isso prejudica bastante coisa. No texto, né, a gente analisando no texto, a gente percebe isso. Olha, quem reside nas grandes cidades brasileiras sabe que é possível perder horas preciosas do dia em engarrafamentos intermináveis. Todo mundo fica preocupado com isso, beleza? Então, ele falar que ele não se preocupa, não, ele se preocupa sim. Letra B. O planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pelas novas tecnologias. Opa!
O planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pelas novas tecnologias. Gostei disso, hein, Terror? Olha só. Quanto maior a cidade, melhor deve ser o planejamento urbano. Algumas ferramentas da tecnologia podem dar uma mãozinha, podem auxiliar. Controle de semáforos por meio de sensores que percebem a presença de veículos, que regulam o funcionamento do semáforo conforme o fluxo de tráfego, maior precisão aí, de forma a evitar o acúmulo de carros. Monitoramento remoto por câmeras de alta resolução, mais precisão, com capacidade de captar infrações às leis de trânsito, tais como não utilização de cinto de segurança, estacionamento em local indevido e excesso de velocidade, análise de tráfego. Tudo isso com maior precisão, transmite maior precisão, concorda? Alternativa B de bola é a correta. O planejamento do tráfego urbano ganha realmente com a utilização desses dados precisos gerados pelas novas tecnologias. Lógico, não é? Letra C. O comércio eletrônico substituirá as formas tradicionais de compra e venda, eliminando as lojas físicas? Foi feita ali uma menção à loja online, não significa que vai substituir a loja física. Não é essa a ideia. Fora. O examinador já coloca isso daqui, ó, essa palavra que substituirá para você já eliminar. Alternativa D. O planejamento eficiente de tarefas cotidianas prescinde. O que é prescindir? Dispensa. Ele dispensa o uso das ferramentas, das tecnologias de informação e comunicação. O planejamento eficiente de tarefas cotidianas, ele dispensa? Não, não dispensa não. Ele precisa, ele não prescinde, ele precisa do uso das ferramentas. Se você marcou a alternativa D de dada, porque em vez de você ler prescinde, você leu precisa. Então, prescindir significa dispensar. Ele não dispensa o uso das ferramentas tecnológicas, não. Ele precisa. É o contrário aqui. Alternativa é: o acesso tecnológico a conteúdos sobre educação para o trânsito gera condutores e usuários pouco qualificados? Não, o texto mostra que eles passam a ser mais qualificados. Concorda comigo? Por isso não são pouco qualificados, são muito qualificados. Por isso a gente percebe aí que a alternativa C, a alternativa B é a correta. Belezinha? Show de bola? Ok, então a gente vai à frente. Infere-se do texto que a internet, de acordo com o que a gente viu no texto, alterou noções de tempo e distância. Terror. A internet, ela alterou as noções de tempo e distância. Quando o autor fala a respeito de você hoje conseguir assistir pelo celular um filme, né? Em vez de você ir ao cinema, você pode assistir de casa, isso economiza tempo e espaço. É, realmente, Terror. Outra coisa, você conseguir comprar pela internet. Então, o que acontece? Você, em vez de você ter que se deslocar até uma loja, você consegue fazer essa compra e essa compra chega até você, economizando espaço. Então, a internet, realmente, a gente percebe que ela foi um instrumento que acabou modificando a nossa relação de tempo e espaço. Concorda comigo? Esta relação aqui, ó, alterando as nossas noções de tempo e espaço. Bom, tem relação com isso? Tem. Mas eu tenho certeza que ainda não, mas eu deixo aqui um asterisco para ela. A internet afastou os clientes dos fornecedores de serviços? Não. Ela, na realidade, ampliou, aumentou, não afastou, não. Olha as vendas online aí, né? Ok, substituiu as interações pessoais? Não substituiu. As pessoas não deixam de se encontrar, né? As pessoas simplesmente têm as redes sociais, mas as pessoas não deixam de se encontrar. E o texto não fala que substituiu a interação. De maneira alguma, o texto não fala isso. Mecanizou o contato humano. Então, olha só, mecanizar. Então, tornou o nosso contato mecânico, né? Na realidade, ele substituiu essa interação pessoal pela máquina. Isto é, a gente só tem contato pela máquina? Não. Mecanizar o contato humano seria só o contato por máquina, né? Seria contato por máquina, mas na realidade não é só isso, não é isso que acontece, beleza? Não é assim que acontece. Incentivou relações breves entre as pessoas. O texto não fala isso. Incentivar uma relação breve. Tem gente que fala mal da internet, das redes sociais e tal, e fala que o contato pelas redes sociais é um contato pouco profundo, digamos assim, tá? E que, nesse caso, incentiva a relação breve.
Tem gente que defende isso, mas o texto fala isso? Não. O texto ele mostra a relevância da internet, ele não coloca crítica à internet, beleza? Por tudo que a gente já foi marcando aqui, ó, a tecnologia exerce grande influência em vários segmentos do nosso dia a dia. Ele está elogiando. Esses exemplos são só alguns que sofrem influência de novas tecnologias, de informação e comunicação que refletem no modo como consumimos entretenimento, mais praticidade, olha, a praticidade economiza tempo e distância, né? Graças ao comércio eletrônico bastam alguns cliques, olha a facilidade, praticidade, né? No mouse para efetuar a compra, né? E aí, algumas ferramentas e tecnologias podem dar uma mãozinha, podem auxiliar na maior precisão. Concorda comigo? As ferramentas tecnológicas atuais estão aí para trazer mais facilidade, mais praticidade, economia de tempo, economia de espaço. Tranquilo? Com base nisso, nós notamos que a alternativa A realmente é a correta. Beleza, meus amigos? Com isso, nós finalizamos aqui esse caderno 5. Eu estava devendo a vocês, beleza?